Seu corpo tem muito mais potencial de prazer do que você imagina. A questão é se você já explorou tudo isso. Então fica nesse vídeo que você vai entender um pouco melhor sobre o que eu quero dizer. E não é só sobre fazer um monte de malabarismo pra conseguir vivenciar o prazer ou alguma coisa do tipo. Vamos lá? Olá, eu sou o Marcos Martinelli, eu sou sexólogo e esse canal aqui é pra gente falar sobre prazer feminino, prazer masculino, sexualidade de modo geral, que é um universo extremamente vasto. Então se você gosta desse tipo de assunto, fica por aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, e você principalmente que é mulher, é que não existe uma obrigatoriedade. Ninguém tem que nada. A gente pensar sobre o universo da sexualidade feminina é algo muito recente falar sobre isso. Então eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado para não colocar algo como uma obrigatoriedade. Então, primeiro tópico, você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a vivenciar um orgasmo para que o sexo seja bom. Você não é obrigada a se masturbar para que seja uma mulher empoderada. Você não é obrigada a nada. Acredito que um segundo tópico que a gente precisa olhar também é o aspecto cultural. Na cultura, a mulher ela precisa se resguardar no sentido de que ela não tem essa liberdade comparada a um homem de vivenciar, de explorar, externalizar, de até mesmo falar aquilo que ela gosta ou não gosta. Então, essa inibição já começa de, pera, querida, você não pode falar o que você gosta, que não é lugar para você fazer isso, deixa para você fazer dentro do quarto. Tem uma frase assim que eu acho um absurdo da gente escutar e é muito replicada por homens, e quem vai falar sobre isso ou vivenciar essa vida sexual um pouco mais ativa são mulheres da vida, porque é as mulheres de fora que vão proporcionar isso pro homem, e dentro de um relacionamento a mulher ela não pode falar, vivenciar ou até mesmo fazer isso dentro do relacionamento. Então a questão cultural pesa muito e isso acaba inibindo você realmente a dar primeiros passos, a tentar ou até mesmo ter uma pequena tentativa. Não é tudo só da sua cabeça. Existe sim um elemento cultural que acaba inibindo você de fazer muitas coisas que você tem desejo realmente em relação à sua sexualidade. Terceiro elemento que a gente também precisa entender que vai acontecer nesse processo todo da autoerotização, de se tocar, é o autoconhecimento. Não adianta. Ter essa prática de se autoconhecer é extremamente importante em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área que você queira se propor a aprender, a executar, a fazer, você precisa do autoconhecimento. Facilita muito o processo. Se tocar de alguma forma, vai sim te ajudar a como manter uma relação mais prazerosa do que você terceirizar esse prazer pro coleguinha que tá ali fazendo alguma coisa que talvez você não goste. Então, você precisa se conhecer e, a partir disso, você tem uma autonomia e um autoconhecimento de falar, queridinho, dá uma mudadinha no negócio aqui, porque não é assim. Então, se não tem essa possibilidade de você se tocar por diversos fatores que a gente viu e você fica meio receosa e você vai para uma relação, a probabilidade disso acontecer é muito grande de estar um negócio chato e você não se manifestar. Então, se você procura esse toque, de alguma forma, você tem mais autoconhecimento, isso vai te ajudar muito mais numa relação, não vai fazer com que você terceirize esse prazer. Ok, mas aí se a gente pensar assim, como que funciona? Por que eu não consigo fazer isso? Ou o que eu preciso fazer para sair disso? Primeira coisa, que tem um elemento que eu vou ter que tocar aqui, que é o aspecto psicológico, de personalidade, de crença, aspecto emocional. Então, funciona que nós temos crenças desde quando a gente saiu nesse mundo. Desde quando você saiu de sua mãe, você já estava pensando, você já está no processo de criar alguma crença. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo experiências, a gente vai tendo exemplos na nossa vida. E essas crenças, valores vão sendo introjetados. Vamos pensar que nem você, quando você nasce, você já tem um quintal. Nesse quintal já estão plantando um monte de árvores para você. Só que quando você cresce, você fala assim, porra, não gosto dessa árvore, velho. Não vai, não bate, eu quero plantar outra. Só que para desfazer, tirar essa planta é muito difícil, tem que tomar cuidado com a raiz, você vai ter que colocar outra, vai ter que crescer, você vai ter que ver florescer. Então, funciona dessa maneira em alguns elementos quando a gente se sente um pouco mais retraído em fazer esse tipo de prática, principalmente para o contexto feminino. Então, é algo que você precisa olhar, está muito conectado com o autoconhecimento. Então, para sair disso, você precisa, ok, eu reconheço que eu tenho algumas crenças, alguns pensamentos que me inibem um pouco, o que eu posso fazer? E aí eu vou te dar 2 dicas para você começar a sair um pouco desse lugar. Então são dicas super tranquilas, não é nada mirabolante. Pode começar se olhando ou se tocando. Primeira parte, vamos dizer que você ainda não tem ali aquela habilidade no toque e você tem uma disponibilidade, se sente confortável em se olhar, eu acho que é essencial, você pega um espelho,
você vai na cama, você vai sentar no banheiro, enfim, num lugar onde você se sinta confortável. Se olha, não precisa nesse momento já colocar a mão diretamente, passa a mão por cima, olha seus lábios externos, olha seus lábios internos, dá uma fuçada naquela região. Não precisa fazer tudo de uma vez, vai aos poucos. Acredito que você precisa ir tendo esse contato de forma gradativa, de forma que vá se sentindo confortável, porque sim, um elemento, um aspecto emocional pode surgir nesse momento. Não podemos esquecer do elemento de que, se você se olha, você pode se conhecer no sentido de como que é a sua vulva e entender que nem todas são iguais. Assim como o pênis, a gente tem variação de tamanho, variação de cor. A gente não pode esquecer também que essa variação de vulvas, porque a sua não vai ser igual da sua coleguinha que você foi no banheiro junto com ela, vai ser diferente. E acaba que, quando é diferente, permite você também ter outros tipos de potenciais. Então, uma mulher com um lábio maior, ou até mesmo com um clitóris um pouco mais visível, isso ajuda você realmente a ter mais terminações nervosas, e o negócio fica melhor ainda na hora ali do que só uma questão, é muito diferente, e trazer para um tom mais negativo. Reconheça que às vezes pode ter uma potencialidade aí, você nem tá percebendo. Outro tópico que pode te ajudar é a questão de se tocar. Então, ok, não consigo olhar, eu fico com vergonha, eu fico meio receosa, então vamos pro se tocar. E esse se tocar não precisa necessariamente ser você nua, já colocando a mão no banho. Começa por cima da roupa. Ai, por cima da roupa eu não tô sentindo nada. Vai por cima da calcinha. Ai, mas a calcinha é de rendinha, eu não tenho nenhuma... Bota aquela bege que é meio broxante, mas tudo bem. Mas é um processo que você começa se tocando de forma indireta, vamos dizer assim, porque você pode sentir aí talvez uma possível textura, talvez elevações, né, no sentido porque a sua vulva vai fazer algumas marcações. Então, vê o que essas sensações te causam. Ah, eu percebi que quando eu pressiono um pouquinho mais desse lado, quando eu tô passando a mão, é mais prazeroso. Esse processo mais devagar e delicado tira um pouco dessa coisa muito ali pesada, no sentido de que eu tenho que me tocar para fazer uma masturbação, aquela coisa muito de homem, muito tá. Não, a gente tá falando de um processo muito mais calmo e delicado. Então você consegue fazer isso também se tocando. Se você já mexeu nessa parte que é ir para um nível plus e tá começando, tem a ideia do chuveirinho, tem uma questão de você pegar um travesseiro, colocar no meio da perna. Então, enfim, tem outros tópicos que podem ser explorados, mas se você tá começando, eu acho que com roupa, com a calcinha, com um biquíni, por aí você já consegue ter uma boa experiência de como é essa parte de se tocar. Enfim, querida, espero que essa introdução tenha te ajudado a se permitir explorar um pouco mais das potencialidades do seu corpo. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, mas caso você fale assim, ai Marcos, eu tenho um negócio que é um pouco mais íntimo, vai lá, @MarcosCMartinelli, com 2LE, lá no Instagram, me manda uma DM, fala, vim do YouTube, vi seu vídeo, eu fiquei com dúvida nisso, nananã, e a gente vai conversando, vai trocando uma ideia. Espero que esse vídeo te ajude e muito, e a gente se vê no próximo.